Olá, seja bem-vindo ao programa Ponto de Encontro desta semana, canal de comunicação do Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações do Estado de São Paulo com os trabalhadores. No programa de hoje, além das principais notícias do setor de telecomunicações e de dicas de cultura e lazer que acontecem no Estado de São Paulo, você vai conhecer histórias de pessoas que, apesar das dificuldades, passaram por cima do preconceito dos familiares, dos amigos e também no meio profissional. Mas, antes disso, dúvidas trabalhistas e sobre o meio sindical são muito comuns. Por isso, o programa Ponto de Encontro todas as semanas vai responder a uma pergunta. Qual é a dúvida de hoje? Gostaria de saber se quando a pessoa falta no ano, se tem desconto de férias e por que tem esse desconto, mesmo se a pessoa tem um atestado. Oi, Vanessa. As faltas, onde você apresenta o atestado, não são descontadas. Mas se você tiver faltas injustificadas, existe sim uma tabelinha de desconto de férias. Se você tiver no máximo de 5 faltas, você terá 30 dias corridos de férias. De 6 a 14 faltas, você terá 24 dias corridos. De 15 a 23 faltas, terá 18 dias corridos de férias. De 24 a 32 faltas, você terá 12 dias corridos de férias. Para participar do quadro Qual é a Dúvida? Envie sua pergunta para o site do Sintetel ou pelas redes sociais Twitter e Facebook. No passado, por questões culturais, a homossexualidade já foi muito difícil de ser assumida. Apesar disso, ainda nos dias de hoje, o preconceito vem à tona no momento em que a essência se torna algo quase insuportável. A essência de assumir a homossexualidade se torna quase uma situação insuportável. O programa Ponto de Encontro de hoje ouviu teleoperadores que são homossexuais e passaram por algumas dificuldades e quiseram também compartilhar as suas histórias conosco. E também, para refletir sobre isso, eu recebo aqui no estúdio o Fernando Quaresma, que é presidente da Associação da Parada do Orgulho GLBT. Bem-vindo, Quaresma. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui falando desse tema tão precioso para a gente, lutar contra o preconceito. Fernando, só que antes vamos conhecer as histórias desses trabalhadores? Vamos lá. Me assumi há pouco tempo, né, que eu resolvi assumir a minha sexualidade para minha família. E como eu venho de uma família muito evangélica, uma família que é bem rigorosa, uma família que é super tradicional, então eles pediram para eu escolher entre seguir as leis deles dentro da casa deles, junto com a religião, que é eu casar, ter filhos ou seja, no sentido de eu ser infeliz, fazendo a felicidade deles, aí eles me colocaram para fora de casa, não me aceitam do jeito que eu sou, e tem 5 meses que eles não dão notícia, não têm contato comigo. Faz muito pouco tempo que eu me assumi, faz uns 4 meses. No entanto, no começo, eu achava que ia ser fácil. Muito difícil minha trajetória, porque assim, o meu pai, ele era português, militar, e ele era muito rígido. E eu tive uma infância totalmente masculina. Meu pai me colocava em futebol, karatê, eu sempre corria. Ele me colocava no karatê, eu fazia uma ginástica olímpica. Ele me colocava no futebol, eu queria fazer balé. E pela minha família ser bem regrados, eles queriam que eu casasse, tivesse filho. Até mesmo eu fiquei noivo de uma menina, só que eu fui muito infeliz. E ela me cobrava muito nos termos pessoais, nos termos sexuais, só que eu não tinha coragem. Me revelei, eu acho que, para os meus pais, quando eu tinha 15 anos. Na primeira semana, com a minha mãe, foi bem estranho, mas depois disso, normal, foi como se fosse uma briga mesmo. Mas eu perdi muitas pessoas, perdi muitos amigos mesmo. Eu chorei muito, mas eu acho que tudo passou. Ainda choro, mas eu acho que às vezes os motivos por que eu choro hoje não é sobre mim, mas sobre as coisas que eu vejo que acontecem. Fernando, nós conferimos as histórias e enfrentar o possível preconceito familiar é realmente a maior dificuldade, é o maior empecilho para os homossexuais? É um grande peso. Inclusive, se você for fazer um paralelo, por exemplo, com o negro, com o movimento negro, é totalmente diferente, porque eles sofrem um preconceito também, mas eles sofrem um preconceito externo.
do outro dentro da sociedade. Mas quando ele chega no seio da família, ele é amparado, é acalentado. O gay não, o gay, a lésbica, enfim, o LGBT, ele sofre preconceito na rua, no trabalho, no estudo, e quando chega em casa, a família ainda age com preconceito, com exclusão, né? Então, é uma exclusão total da sociedade, do âmbito familiar, do âmbito do trabalho. E você vê tantas coisas assim, numa das reportagens do que um dos meninos disse. Ah, eu gostava de balé e não queria jogar futebol. Mas isso não é regra, não existem regras, não existem estigmas e não existem caixinhas que coloquem. Porque é gay, quer ser bailarino e não gosta de jogar futebol. Eu conheço vários gays que jogam futebol, né? E conheço, assim como conheço héteros que dançam, que são bailarinos, que são, enfim. Então, são coisas que você vê que acabam incutindo na pessoa. O preconceito da família acaba trazendo o próprio preconceito com ele. Não, porque eu sou gay, eu tenho que ser bailarino, eu tenho que ser cabeleireiro, entendeu? Não, acho que é uma coisa que foge dos moldes. Mas dentro da família, isso é o que traz a formação, né? E se ele não der um amparo maior para o LGBT no seio da família, onde vai ter esse amparo na sociedade? É verdade. Não é só dentro de casa que essas pessoas sofrem o preconceito. Acreditem, até hoje, o problema de ser homossexual, no caso, não é um problema, mas acaba sendo um problema no momento de encontrar um emprego em algumas profissões, até porque a forma de falar e de se vestir pode ser um pouco diferente. Vamos ver a história desses trabalhadores. Quando algumas pessoas ficou sabendo da minha sexualidade, acabaram se afastando de mim, e eu acabei ficando almoçando sozinho e até mesmo com uma ou duas pessoas. A diferença é porque a empresa que eu trabalhava antes era no setor administrativo, era bancário. Então, bancário você tem que se portar, ter um porte mais nos conformes, usar terno, falar de um jeito mais formal. No meu anterior emprego que eu tinha, que era um estágio, as pessoas elas me julgavam pela forma como eu me vestia. Mas eu pensava que parecer mais masculino ou negar as coisas que eu tinha ou que eu sou, poderiam ajudar a eu conseguir o meu emprego. Então eu neguei, sim. Eu fui totalmente diferente do que eu sou na minha entrevista. Ocorreu um caso recentemente na minha empresa de uma transexual, porque ela utilizava o banheiro feminino e no banheiro feminino ela sofria discriminação, porque ela era uma transexual com uma figura de uma mulher, porém ela seria um homem. O meu antigo chefe, ele tinha preconceito. Da forma que se vestia, da forma que se falava, brincos, tatuagens. Então, por isso, eu deixei a área administrativa para exercer na função de teleatendimento. Uma vez eu estava jantando e chegou uma pessoa muito nervosa, foi um homem, que para mim, ele é homofóbico. Eu estava com uma amiga lésbica, aí ele pensou que nós éramos um casal. Aí ele começou a falar que a empresa não pagava o salário que ele queria, que contratava pessoas que não tinha o porte para estar naquele tipo de empresa, e começou a falar assim, uma empresa que contrata homens que beijam homens e mulheres que beijam mulheres e homens que se vestem de mulheres e mulheres que se vestem de homem, não deveria contratar esse tipo de gente. Quaresma, o que deve ser feito para acabar com essa intolerância no mercado profissional? Nós temos que ter legislações mais rígidas, né? Acho que, na verdade, a preparação vem em duas frentes. Primeiro, mais investimento na educação para convivência com a diversidade. Quando se diz a diversidade, não é só a diversidade LGBT, diversidade religiosa. Enfim, entender que o nosso Estado é laico e que a religião não dita normas. Investir nessa educação para formar o cidadão para viver a diversidade. E, de um outro lado, vir com leis que punem esse tipo de situação. Por quê? Não é a orientação sexual que vai dizer da capacidade ou incapacidade do trabalhador, né? E, ao contrário, nós vemos que, muitas vezes, os LGBTs, no histórico antigo, não ter família amparada, não ter filhos, enfim, tem mais tempo para se dedicar ao mercado de trabalho. E talvez isso até crie uma rincha com as pessoas que trabalham, né?
Mas de uma forma geral, acho que não é só essa questão de competição, é a questão da religião que vem para dentro do mercado de trabalho, né? Os religiosos fundamentalistas que fazem esse tipo de pregação dentro do local de trabalho, em vários lugares. Enfim, acho que é um contexto geral e que tem que ser banido, tem que ser punido. A pessoa não pode ter... Você pode ter seus conceitos dentro da sua casa. Não querer ter um amigo homossexual dentro da sua casa, enfim, não querer amizade. Mas isso não pode partir para agressão e nem para exclusão social. No caso do problema que a gente ouviu do trabalhador, que um teleoperador teve que escolher o banheiro entre o masculino e o feminino e era transexual. E as mulheres achavam ruim por ele frequentar o banheiro das mulheres. Qual é a solução para esse problema? Tem que ter um terceiro banheiro? Eu acho que a solução é acabar com o preconceito. Não existe uma outra solução. Porque, assim, se você for pensar o banheiro feminino, o banheiro masculino ainda, a gente usa aqueles sanitários só para fazer o número 1, né? Mictório. O mictório. Mas o banheiro feminino ele é totalmente restrito. É uma cabine fechada. Então, assim, o que incomoda elas? Na verdade, se maquiar, lavar as mãos juntos, eles trabalham juntos, então assim, não tem nenhum tipo de... Eu acho que não existe nenhum tipo de dificuldade. A transexual, inclusive, nem o objeto de desejo dela, nenhuma das mulheres está lá dentro do banheiro, né? Então, assim, é uma falta total de informação. Até porque acho que criar um outro banheiro iria... É uma forma de exclusão. Excluir, né? Sim, com certeza. Com certeza. Quaresma, nós vamos fazer uma pequena pausa. Vamos para o Giro Sintetel com as principais notícias do setor de telecom desta semana. O Sintetel se reuniu com a Atento e garantiu o ressarcimento dos trabalhadores roubados no prédio da Vivo Telefônica em julho. No início, a empresa disse que não faria o reembolso, mas após a cobrança dos trabalhadores e dos dirigentes sindicais, a Atento comprou os pertences roubados durante o assalto e devolveu aos trabalhadores aparelhos como notebooks e smartphones. E a proposta final do PPR 2013 da Claro para todo o país foi aprovada em assembleia no dia 17 de setembro pela maioria dos trabalhadores. O Sintetel tenta mudar desde janeiro o atual modelo de participação nos lucros da empresa e lutará para que a mudança ocorra já no próximo ano. A parcela do adiantamento de 50% do salário nominal será acreditada no último dia útil de setembro. Mas, para conhecer a proposta de PPR da Claro na íntegra e outras notícias do setor, acesse o site sintetel.org. Voltamos com o nosso assunto. Bem, é indiscutível a significativa presença de homossexuais no setor de teleatendimento. Até por isso que o nosso convidado Quaresma está aqui hoje com a gente para debater sobre isso. E em muitas ocasiões, eles passaram por experiências que tiveram que esconder, omitir a sua sexualidade para conquistar aquela vaga no mercado de trabalho. Por que será que dentro dos call centers existe essa presença maior e maior permanência também desses empregados homossexuais? O que será que eles pensam sobre isso? Vamos ver? Em call center, acho que 80% do público é o público gay, lésbicas e transexuais. Como o ramo de telemarketing fala diretamente com o cliente por telefone, eu acho que é por isso que eles contratam esse tipo de pessoas. Porque o cliente não vai estar vendo quem está falando, não vai saber com quem tipo de gente está falando, por isso que é bastante esse público que é contratado para esse tipo de trabalho. Por isso mesmo que eu acho que não é porque não tem preconceito, é por causa que o cliente com quem nós estamos falando, ele não vai saber com quem tipo de gente está falando. O teleoperador, a dinâmica dele diária é com o telefone, com o cliente na linha, então ele tem a oportunidade de... Porque assim, um preconceito é quando você olha uma pessoa e você tem uma visão dela. E no telefone você não consegue ver a pessoa. Você só sente a voz dela, você escuta. Não tem como você ter preconceito com uma pessoa no telefone. Então, acho fantástico, porque é um trabalho diferenciado, onde você tem uma oportunidade de não ser julgado pela primeira aparência.
Quaresma, você concorda que o teleatendimento é uma boa área de atuação para os gays, uma área de atuação profissional para os gays, porque eles não têm contato pessoal com o cliente, ou você aplica essa representatividade de homossexuais no teleatendimento a outro fator? Bom, primeiro, acho que o que deve nortear a escolha no mercado de trabalho é a vocação que a pessoa tem para o trabalho, ou não. Se a pessoa não tem vocação para o teleatendimento, eu, por exemplo, jamais teria vocação, e admiro quem tem essa vocação, de ficar o tempo inteiro e muitas vezes solucionando problemas que não tem solução, enfim. Eu acho que a questão do mercado de trabalho tem que ser norteada pela vocação da pessoa. Agora, também acho que não é a questão de ser ou não ser de orientação sexual LGBT que determina esse grande número, e não é o anonimato também. Acho que é a capacidade, eu acho que talvez esses profissionais se sintam mais seguros nessa área, eles se sintam, mas não acho que é um norteador, porque muitas vezes você até nota quando é um LGBT que está te atendendo no teleatendimento, enfim. Eu acho que não é esse a linha de corte, não. Mas eu também sou contra esse estigma, porque senão a gente vai voltar para aquele tempo onde dizia que todo LGBT tinha que ser cabeleireiro, arquiteto, decorador, o que não condiz com a realidade. Eu sou LGBT e sou advogado, atuo como advogado, que é uma área extremamente machista, extremamente determinada, que homens ou mulheres, em maioria homens, né, héteros, que deveriam ser advogados. E eu quebro isso quando eu assumo, no ano de 2000, com a Defensoria Homossexual de São Paulo, que eu era gay. Que eu sou gay. Então, eu acho que tudo isso tem que ser revisto, porque se a gente falar assim, só o setor de teleatendimento comporta o público gay, nós vamos estar excluindo grandes profissionais de outras áreas que teriam essa capacidade de desenvolver. Mas no lado do empregador, nós vimos que alguns trabalhadores migraram para essa área justamente porque tinham que se portar de formas que eles não concordavam. Então você acha que o empregador encontra neles uma alternativa por eles serem mais desinibidos? Eles podem sentir mais segurança, mas o papel do empregado também, e o papel de quem está buscando trabalho, é denunciar. Existem órgãos do Ministério do Trabalho que acatam essas denúncias. Então, eles têm que ir na Delegacia Regional do Trabalho fazer a denúncia. Olha, eu fui procurar a vaga como vendedor numa loja e a pessoa não me aceitou e estava contratando outras pessoas, mas porque eu tenho um perfil que demonstra a minha orientação sexual, não foi aceito. Então, com a denúncia de vários, vai ser aberta uma investigação, né? Então, isso não tem que vir à frente da capacidade profissional dele, né? Sim. Isso, porque assim, a gente não pode restringir agora, pegar todos os LGBTs e jogar no teleatendimento, né? Senão restringir também a possibilidade deles dentro do mercado de trabalho. Quaresma, todas as semanas aqui no programa Ponto de Encontro, nós passamos as principais notícias, as principais atividades de cultura e lazer que acontecem no estado de São Paulo. Se liga na dica da Laura Rachid. Olá, eu sou Laura Rachid e estarei no Ponto de Encontro toda semana para dar dicas bem rápidas de cultura e lazer. E a dica dessa semana é um festival de rua que acontece em São Paulo, com o show de graça do DJ americano Free The Robots. O DJ mistura de forma única jazz, música eletrônica e hip hop. Será na Praça das Artes, às 15 horas, próxima às estações Anhangabaú e República. O show é uma das atrações do Mês da Cultura Independente, evento que está pela cidade toda no mês de setembro e conta também com o único festival de música e vídeo dedicado ao skate na América Latina, o BR2 Skate Film Festival. O BR não será competitivo e mostrará longas, curtas-metragens nacionais e internacionais voltado ao universo do skatista, de 24 a 29 de setembro, no Cine Olinda, na República, Centro Cultural São Paulo, próximo ao metrô Vergueiro, e Centro Cultural da Juventude, próximo ao bairro do Limão. Para saber mais, é só acessar o site que está aí na tela. Outra dica bem legal e de graça é a Virada Esportiva 2013, que acontecerá nesse fim de semana, com duração de 48 horas,
Com mais de 2.000 atividades pelos cantos da cidade, o evento será parecido com a virada cultural. Entre os roteiros, o Vale do Anhangabaú terá uma arena radical, com tirolesa, rapel, mega parede de alpinismo e muito mais. Já para quem curte natação, acontecerão provas no Céu Parque Pristol e Céu Meninos, ambos na região de Heliópolis. Também está aí no site para mais informações. E é isso, boa diversão e até semana que vem. É com você, Cindy. Obrigada, Laura. Até semana que vem com mais novidades. Antes de encerrar o programa de hoje, esses teleoperadores que compartilharam as histórias de dificuldades e também as suas experiências no programa de hoje, deixaram uma mensagem para quem passa ou já passou esse mesmo tipo de dificuldade. Vamos ver? São casos e casos, mas eu acho que ela precisa verificar o que ela realmente precisa. Ela realmente precisa, no momento, se expressar, ela precisa, de fato, falar para as pessoas, declarar isso. Não que eu digo que a pessoa ela precise ficar presa, né, no mundo e não se mostre, mas eu acho que tudo tem um preparamento. Acho que você só pode falar alguma coisa quando você está pronto. Eu não fiz isso quando eu estava pronto. Eu não estava pronto para isso. E acabei me machucando bastante. Só se assume quando você estiver preparado. Porque não é fácil, é uma barra. Depois que você se assume, você vai ter que ter muita paciência, muita calma, porque não é fácil. Você vai ouvir muita coisa, você vai ter que engolir muito sapo. Eu só falo para não agir no impulso. Então você tem que estar estabilizado, estruturado, tem que estar trabalhando, estudando, pensar bem antes de agir. Porque, de repente, você está morando com seus pais, não tem amigo, não trabalha, depende da sua família. Se a sua família é preconceituosa, você vai se assumir? Você tem que colocar na balança. Você não pode agir no impulso e depois você quebrar a cara mais na frente. Porque nem sempre você vai ter alguém para te dar um apoio, para te acolher, para te dar abrigo. Meu conselho para a pessoa é poder se assumir, procurar a sua felicidade. Porque enquanto a pessoa está lá dentro, saio ou não saio, sofro ou não sofro, eu enfrento minha família, eu enfrento o mundo, a pessoa vai acabar se frustrando, vai ser infeliz, que nem eu era antes. Entendeu? Eu era uma pessoa cabisbaixa, eu era uma pessoa triste. Eu não sabia, eu ria com o pessoal, mas sabe quando por dentro você está chorando? E a partir do momento que você se assume, a partir do momento que você abre a boca e fala, eu quero isso, é isso que eu quero para minha vida, você acaba vendo o mundo de outro jeito, você acaba respirando um ar tão gostoso que as pessoas não têm noção do que é isso. Fernando Quaresma, você que já passou por isso, qual o conselho que você deixa no programa de hoje? Primeiro, cada um tem seu time para fazer o seu out, fazer o seu out e mostrar ao mundo que é LGBT. Então, assim, cada um siga o seu out. E todos os profissionais da categoria do Sintatel, espero que tenham profissionalismo, saber conviver e viver a diversidade dentro do seu local de trabalho. Não hajam com preconceito e nem com exclusão. Porque da mesma forma que você exclui alguém, você pode ser excluído e estar numa situação de desemprego. Então pense nisso quando for agir com preconceito. Ok, muito obrigada. Estamos chegando ao final do programa Ponto de Encontro desta semana. Eu espero que você tenha gostado do assunto, da dica e das informações deste programa. Não deixe de acessar o nosso site, o sintetel.org, e de nos seguir nas redes sociais, Twitter, o @Sintetel, e o Facebook, o Sintetel Brasil. Também, se você quiser participar do nosso programa e esclarecer as suas dúvidas no quadro Qual é a Dúvida?, envie sua dúvida por inbox. Bem, eu também quero agradecer a participação dos trabalhadores que compartilharam sua história conosco e também a presença do Fernando Quaresma, que bateu um papo aqui com a gente hoje. Eu espero você no próximo programa. Até lá!